gente iniciar? Antes, alguém tem algum pedido especial que gostaria de compartilhar? Alguma coisa assim específica? Acho que não, né? Então vamos orar juntos? Oremos. Querido Deus, obrigada, Senhor, por este dia que tivemos, por sua companhia e direção. Obrigada também por podermos estar aqui reunidos para estudar estudar a tua palavra. Obrigada pela leitura e os aprendizados que tivemos. Pedimos sua companhia também aqui, sabedoria dos céus, ao recapitularmos esse capítulo. Pedimos uma bênção especial a cada adolescente aqui e também suas famílias. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, eu vou passar agora para os meus excelentíssimos primos, o Enzo e o Gustavo. O Gustavo e o Enzo, né? Que vão estar dirigindo aí o estudo pra gente. Fiquem à vontade. E o resto, também à vontade para comentar e conversar. Se intrometer aí, não, quando quiser, tá bom? Então a gente vai dar, como eu falei, né? Recapitulando o capítulo 5. Fique à vontade, Gu e Enzo. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, Sim, tudo certo? melhor. Liguem as câmeras aí, gente. Please. Peraí. Eu e o Enzo vamos passar o capítulo 5. Já vou começar então. Vou lendo o subtítulo, e daí eu vou comentando e vou liberar para vocês comentar. Pode ser? E assim, a vida devocional do remanescente. Uma vida dupla. Nesta época, antes da segunda vinda de Cristo, na conquista do céu, deve ser realizada uma obra como a de João Batista. Deus chamará homens e mulheres com o objetivo de preparar um povo perante e permaneça de pé diante dos dias do Senhor. Para pregarmos tal mensagem como João Batista pregou, precisamos ter experiência espiritual semelhante a dele. A mesma obra precisa de ser efetuada em nós. Precisamos contemplar a Deus e, ao contemplá-lo, perder de vista o nosso eu. Comunhão com Deus refletirá no caráter e na vida. As pessoas reconhecerão em nós como nós, nos primeiros discípulos, que estivemos com Jesus. Isso que dará o obreiro o poder de nada mais será capaz de comunicar. Jamais devemos permitir ser privados de tal poder. Carecemos de viver de uma vida dupla, de vida de pensamentos e ações, de silenciosa prece e enfatizável trabalho. Oração e esforço. Esforço e oração serão a ocupação de sua vida. Você deverá orar como se a eficiência do louvor fosse todos os devidos a Deus, e trabalhar como se o dever fosse todo seu. Sem oração, ninguém está livre do perigo, nem por um dia ou uma hora sequer. Até aqueles que nada fazem além de orar, logo deixarão de orar. Eu notei um textinho aqui que eu achei bem, se é a palavra agora, perdidamente, né? Mas eu notei aquela parte lá do que Deus chamará homens e mulheres para pregar uma obra como João Batista, né? E Jesus disse que João Batista era o maior entre os nascidos de mulher, né? Então, a gente tem que ser estar espiritualmente fortes, né? Para esse tempo. E precisamos de uma vida dupla, né? Como diz o subtítulo ali. É uma vida dupla, como diz o subtítulo, uma vida de pensamentos e ações puras.
mas não conseguiremos sem oração. E também ali a oração estava falando, né, que nada faz além de orar ou deixará de orar. Então, temos que trabalhar com esforço, né? Vamos te comentar? Gustavo, eu teria um comentário. Eu estava abrindo aqui o livro, que eu ainda não consegui comprar o livro, mas tenho aqui na internet. Eu gostei muito da frase do Grande Conflito, página 530. Fala que ninguém sem oração se encontra livre de perigo durante um dia ou uma hora que seja. Interessante é que os nossos pioneiros contam que eles não saíam de casa, né? Sem ter certeza da salvação. E passavam noites inteiras orando. E muitas vezes a gente, ou até, na verdade a gente até esquece, né, de orar. Nós não fazemos pelo menos 3 orações por dia, né? Que seria, acho que, o básico, né? Porque, na verdade, a gente deveria passar o dia inteiro com nossa relação com Cristo, né? O dia inteiro, um dia de oração. Mas nós nem oramos, às vezes, nem pelo alimento, né? Que é uma coisa, assim, básica. Então, como é que a gente quer se ver livre do perigo, né? Sem estar ligado à fonte do poder. Então, é um ponto bem interessante, né? Que acho que o salmista fala que ele orava 7 vezes por dia. Mas até um ponto para nós, né? Que nós possamos ficar ligados à videira, né? E o único modo de estar ligado à videira é tanto a leitura da Bíblia, mas também a oração, né? Seriam os principais pontos. Então, que nós possamos, né, passar o dia inteiro em comunhão com Cristo. Amém. Mais alguém? Vem falando, pessoal, não tem vergonha. Todo estudo fala isso, mas alguém não precisa ter vergonha. Ninguém, então? Passar por próximo. Firmados em Cristo. Alguém quer ler? Ninguém? Vou apontar, vou apontar. Eu acho melhor apontar, Gu. Apontar, apontar. Eu Chegou posso mais ler? alguém. Pode ler? Tá bom. Firmemente fundamentados em Cristo. A tempestade vem, a tempestade que é de provar a fé de todo ser humano. Os crentes devem estar agora firmemente fixados em Cristo. Do contrário, serão enfraquecidos por algum aspecto do erro. Vocês estão ouvindo? Então, tá. Deveríamos passar pelo menos uma hora diariamente refletindo sobre a vida de Jesus. Deveríamos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apoderasse de cada cena, especialmente as finais. A única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração, mediante a fé em sua justiça. A menos que nos unamos vitalmente a Deus, nunca poderemos resistir aos não certificados efeitos do amor próprio, da transigência com nós mesmos e da tentação para pecar. Podemos deixar muitos hábitos maus, podemos, por tempo, separar-nos de Satanás. Mas sem uma ligação vital com Deus, pela entrega de nós mesmos, a ele, momento a momento, seremos vencidos. Sem relacionamento pessoal com Cristo e constante comunhão, somos dominados pelo inimigo e acabamos fazendo sua vontade. O Cristo crucificado deve ser o tema de nossas meditações, de nossas conversas e de nossas mais alegres emoções. Obrigado, Bela. Eu anotei um aqui, que eu achei muito interessante também. A nossa única defesa nos últimos tempos será deixar Deus habite no nosso coração, né? A gente faz isso desde hoje, orando, estudando a palavra dele e está meditando nele o tempo todo, né? E como o Enzo disse antes, eu achei bem interessante, eu acho que ele já tinha comentado, mas sobre antigamente eles não saíam de casa sem saber que Deus, se eles morressem no caminho, em caso, né? Eles não saíam salvos. Alguém comentar?
Eu gostaria de comentar de algo muito interessante que eu estava e falava, nós, às vezes, né? E por vezes nos separar de Satanás, porém, se nós não estivermos firmados em Cristo, aquilo tudo pode voltar. E pode voltar muito mais forte de quando nós deixamos, né? Então, eu achei bem interessante, porque às vezes a gente pensa isso, né? Eu larguei tudo, deixei tudo, mas daí a gente volta a fazer as outras coisas porque não estamos ligados a Cristo, né? E como dizia ali, não adianta somente orarmos, né? Nós precisamos clamar por Deus, nós precisamos ler a Bíblia diariamente. É uma ligação com Ele, né? Então, nós... Mais alguém? Gustavo, um ponto que eu achei interessante também, Estando Desejado, né? Página 83, fala que a gente deveria, né, passar diariamente 1 hora refletindo sobre a vida de Cristo. E interessante é que se a gente for pensar, né, refletir na vida de Cristo, eu vou uma confissão, que toda vez que eu leio assim o Getsemane, a, a morte de Cristo, a gente chora quando lê no Desejado, né? Principalmente quando tem mais detalhes, né? A gente chora de emoção. Então, a gente sente aquele calor no coração. Como é que eu posso deixar triste essa pessoa que me amou tanto, que deu sua vida por mim, né? Porque Cristo, ele estava lá no céu, nas hostes celestiais, e ele era adorado por todos os anjos, né? Ele se rebaixa à nossa altura, né? Nossa pequenez, para ser maltratado, cuspido, zombado, morto. E às vezes a gente não dá nenhum valor para isso, né? Então, far-nos-ia, né? Bem, passar geralmente 1 hora, pensar sobre a vida de Cristo. Isso. Mais alguém? Tá bom. Uma proposta próxima já? Moldados pelo Espírito? Alguém quer ler? Eu posso ler. Pode ser, então. O coração humano não conhecerá felicidade enquanto não se submeter a ser moldado pelo Espírito de Deus. O Espírito afeiçoa a renovada alma ao modelo Jesus Cristo. Mediante sua influência, a inimizade para com Deus é mudada em fé e amor e o orgulho em humildade. A alma percebe que a beleza da verdade e Cristo é honrado em excelência e perfeição de caráter. Não há um impulso de nossa natureza, nem uma faculdade do espírito ou inclinação do coração, que não necessite achar-se a todo instante sob direção do Espírito de Deus. O Espírito nos ilumina as trevas, informa nossa ignorância e ajuda-nos em nossas múltiplas necessidades. Mas a mente precisa dilatar-se constantemente para Deus. Caso seja permitido que se introduza aí o mundanismo, se não temos desejo de orar, nem desejo de comungar com aquele que é a fonte de força e sabedoria, o Espírito não habita em nós. Obrigado. Achei o subtítulo passado com esse, esqueci como se fala, mas dando as mãos, né? Ficou uma coisa bem tarcota, no sentido que a gente não seria feliz se a gente não deixar o Espírito Santo nos moldasse, né? Que ali achei interessante no subtítulo anterior, diz que nossa única defesa que teremos contra o mal seria deixar Cristo habitar no nosso coração, né? E
Fazendo isso, a gente vai ser feliz, né? A gente vai ser feliz todos os dias, fazendo a vontade de Deus, e nós seremos felizes. E Deus sempre meditar nele, né? E o Lance falou também, né? Ele falou uma hora, se a gente meditasse uma hora, já, pelo menos, né, já seria bom. A gente tem que meditar mais, tem que meditar mais. Tem alguém que comentar? Eu queria comentar algo bem rápido sobre a questão de que eu já tive a experiência de não ter o Espírito Santo assim tão presente e a minha vida basicamente era uma bagunça. Então a gente pode ver como o Espírito Santo ele é essencial na vida, principalmente do cristão, né? Porque eu anotei aqui que nós precisamos que a nossa oração seja diariamente para que o Espírito Santo ele possa, mediante a sua influência, né, tornar o nosso coração mais e mais com fé por, pela sua palavra, né? E que o orgulho, como diz aqui, se torne em humildade, né? Às vezes nós temos muito orgulho espiritual, eu estive refletindo sobre isso. E é algo muito forte, né? Porque se a gente não é nada, a gente acaba sendo tão frios, né? Então, posso ensinar diariamente para a sua maravilhosa luz, né? Nos tirar da... Mais alguém? Quem não? Muito quietinho. Desde os últimos estudos também quietinho. Mas, o próximo. Tá, vou apontar. Beatriz Querubim, tá comigo? Acho que não tá escutando. Daiane Reis. Tá bom. Então, Daiane, tá comigo? Ninguém, pessoal. Posso ler, Gu? Pode ler? A necessidade de estudar a Bíblia, né? Tá. Então, nenhum coração renovado poderá ser conservado em estado de aprazabilidade sem a aplicação diária do sal da palavra. A graça divina deve ser diariamente recebida. Do contrário, homem algum permanecerá convertido. Seja a vossa fé consubstanciada pela palavra de Deus. Agarrai firmemente o testemunho vivo da verdade. Tende fé em Cristo como Salvador pessoal. Ele tem sido e será sempre a rocha dos séculos. Os cristãos devem estar preparados para aquilo que logo irá cair sobre o mundo como terrível surpresa. E essa preparação deve ser feita mediante diligente estudo da palavra de Deus e pelo levar a vida em conformidade com seus preceitos. Pessoa alguma, a não ser os que fortaleceram o espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. Apenas os que foram diligentemente estudantes das Escrituras e receberam o amor da verdade estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Nosso povo precisa compreender a palavra de Deus. Carecem de um conhecimento sistemático dos princípios da verdade revelada, que os habilitará para que há de vir sobre a terra,
nos impedirá de serem levados em roda por todo o vento de doutrina. Obrigada, Enzo. Queria comentar, acho interessante que se não estudarmos a Bíblia diariamente, né, com amor, não vamos conseguir ficar firmes nos últimos tempos. Eu nem sempre, assim, quando a gente vai estudar a Bíblia, né, tem um dia que eu não consigo, mas não consigo não, né, que a gente não tem vontade, né, mas a gente tem que orar para Deus, pedindo que nos dê vontade para orar a Bíblia. Porque a gente pode não conseguir ficar forte nos últimos dias, né? E é uma benção orar a Bíblia. E cada vez que tu ora a Bíblia, orar a Bíblia várias vezes, né? Eu lembro que tinha uma mulher, se não me engano, que orou. Ah, não, foi Guilherme. Não pode. Ah, não lembro o nome do cara, mas era George Miller, acho que era esse. Que orou a Bíblia mais de 300 vezes, não, mais de 200 vezes, 250, acho que foi. E alguém perguntou para ele o que ele queria fazer antes de morrer, né, se não me engano. Ele disse que queria ler a Bíblia só mais uma vez. Porque cada vez que ele lia a Bíblia, ele aprendia algo novo, né? Então, a gente tem que orar para Deus para ter esse desejo, né? De ler a Bíblia mais uma vez quando a gente termina ela. Alguém quer comentar? Eu achei isso incrível. Assim, cada subtítulo, né? Ela vai falando de uma coisa diferente. No início ela fala ali a questão da oração e do esforço, né? Que os dois são totalmente juntos. Que aquela parte que o Bruno comentou antes, eu achei extremamente interessante, né? Fala que a gente não consegue ficar seguro sem oração, mas também fala que se a gente estiver somente orando, sem fazer mais nada, a mente não vai conseguir subsistir. Então, assim, ela está falando sobre a questão da oração, né, da busca por Deus, dessa comunhão, né? Do esforço de si mesmo para vencer, né? Esforço próprio. Aí que ela fala da questão do Espírito Santo e o estudo da Bíblia. E na parte do Espírito Santo, eu acho muito interessante. Eu estou fazendo aqui um comentário geral, né? Que eu não falei ainda. Que ela fala que a gente não vai conseguir conhecer a felicidade enquanto a gente não se submeter, né? A ser moldado pelo Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo é tão incrível. E, na verdade, a gente precisa pedir o Espírito Santo, né? A plenitude do Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso que isso é importante, isso é através da oração. Por isso que a gente precisa estar em constante comunhão com Deus, para nos dar o Espírito Santo. Na verdade, é mesmo que a transformação do nosso coração, né? Porque aqui fala que quando o Espírito Santo ele opera em nós, a gente passa a fazer a vontade de Deus como se fosse a nossa própria vontade. Então, e é incrível ver, né, que nós precisamos, como um povo remanescente, de uma comunhão tão forte como, de uma experiência, né, tão forte como a de João Batista, porque a gente tem a mesma obra de João Batista, né? Isso também é muito interessante, por isso que nós precisamos desse mesmo poder. Eu acho que sim, é uma questão de todo momento, né? Precisa ser uma questão, precisa ser contínuo. Ali fala que a gente não pode ficar, não está seguro sem oração nenhuma hora, né? Então, todas as coisas trabalham juntas para que a gente possa estar sempre ligado com Deus e possa ser vitorioso, né, na caminhada cristã. Eu achei muito, muito, muito importante toda essa parte, né, meio que de tudo, mas outra questão que eu queria falar é uma frase aqui que diz assim, é na parte do subtítulo anterior, né, que fala que sem ligação vital com Deus, pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento, seremos vencidos.
E quando eu li ele antes e dizia a ligação vital, eu fiquei pensando, por exemplo, numa planta, né? E aí a gente já lembra, por exemplo, da videira aqui. Mas vital, uma ligação vital é uma ligação que a gente está ali, precisa estar conectado para poder viver, né? Se a gente não estiver conectado, a gente não vai ter vida. Então, eu achei bem essa expressão de Ellen White bem, bem forte, assim, para chamar a nossa atenção, né? Porque às vezes a gente está desconectado de Deus e está vivendo como se estivesse tudo certo. E, na verdade, são detalhes, né? Como tá orando todo tempo, pensar em Cristo a cada momento. Então, essa parte é realmente muito séria, muito importante. É isso, né? É isso, Gu. Isso, tá. Mas vamos para o próximo subtítulo. Guardar as escrituras na memória. Alguém deseja ler? Eu posso ler. Ok. Várias vezes, cada dia, preciosos e áureos momentos devem ser dedicados à oração e ao estudo das Escrituras, nem seja para guardar na memória um só texto, a fim de que haja vida espiritual na alma. A preciosa palavra de Deus é a norma para a juventude que quer ser fiel ao Rei do céu. Estudem eles as Escrituras, entesourem na memória texto sobre texto e adquiram conhecimento daquilo que o Senhor disse. Edificai um muro de passagens bíblicas ao vosso redor, e vereis que o mundo não poderá demoli-lo. Entesourai as Escrituras na memória e retrucai então a Satanás quando ele vier com as suas tentações. Está escrito: foi dessa maneira que nosso Senhor enfrentou as tentações de Satanás e resistiu a elas. Pendurai as preciosas palavras de Cristo na galeria da memória, e elas devem ser muito mais apreciadas do que ouro ou prata. Ao trabalhar, tende convosco uma Bíblia de bolso e aproveitai toda oportunidade para entesourar na memória suas preciosas promessas. Chegará o tempo em que muitos serão privados da palavra escrita. Se, porém, essa palavra é gravada na memória, ninguém poderá tirá-la de nós. Estudai a palavra de Deus, entesourai na memória suas preciosas promessas, para que, quando formos privados de nossas Bíblias, ainda estejamos de posse da palavra de Deus. Obrigada, Helena. Tá. Achei interessante. A parte diz assim, ó. Não, parágrafo. É um pequeno aqui. Chegará um momento em que muitos serão privados da palavra escrita. Porém, se essa palavra estiver gravada na memória, ninguém poderá tirá-la de nós. Eu achei interessante também, que quem foi no DYC, né? Esse fim de semana, passou? Se não me engano, é Andrew. Foi se não me engano, que falaram um dia para ele, vocês perguntaram, ele falou que ele memorizou o Novo Testamento da Bíblia. Não memorizou o Velho, que era muito grande, né? Mas ele poderia escrever palavra por palavra do Novo Testamento. E, às vezes, em nossos dias, sabe? Quando a gente vai estudar a lição na escola sabatina, eu não consigo memorizar nem o texto-chave, mas tem uns que é mais fácil marcar na memória, mas devemos nos esforçar, né? Para ficarmos prontos, preparados para o fim dos tempos. E é isso. Alguém quer comentar? Interessante, Gustavo, pensando nesse ponto.
a gente não consegue nem gravar os menores versinhos, né? Jesus chorou e disse Jó, ou Salmos 23, né? 23:1. Mas imagina, todo o Novo Testamento, né? E ele não tinha certeza do velho, mas o novo ele conseguia reconstruir de novo se fosse perdido. Então, assim, é um ponto até para mim, né? Eu preciso começar a memorizar tanto textos de Ellen White quanto textos bíblicos, porque, como foi lido, né? Quando chega o tempo de prova, a gente tem que usar a escritura, né? Como contra-ataque aos ataques de Satanás. Então, se a gente não sabe, ainda mais quando a gente chegar no tempo de angústia, né? Como é que a gente vai ficar seguros sobre a rocha se a gente não tem nenhuma promessa guardada no nosso coração, né? Então, que a gente possa cada vez mais, assim, gravar pelo menos um verso por semana, repetir. Claro, tem técnicas, né? Diversas, mas, assim, tentar gravar um verso por semana, um parágrafo de algum livro de Ellen White, porque vai nos fazer muita falta, né? Um dia. É. Eu Mais alguém achei. quer comentar? E ela fala que a melhor forma de gravar os versos bíblicos, a melhor forma de gravar a palavra de Deus, né, é cantando. Acho muito interessante quando ela fala isso, e realmente é muito mais fácil. Quantos versos a gente já decorou da brincadeira, tem uma música que a gente conheceu, né? As músicas pequenininhas, deve ser do canal, por exemplo, Versos para Cantar, de crianças, música de criança, mas que é tão precioso para a gente aprender, né? E a gente aprende, sim, muito rápido, e realmente é muito útil a forma de aprender a palavra de Deus. Também porque a gente lembra ali, né? Às vezes você sabe o texto, mas não sabe a referência. E quando você grava assim, cantando, assim, eu lembro da música, daí eu canto a música no final, aí pronto, já sei onde está escrito. Então isso é muito legal. Pior, né? No finalzinho fala onde está o verso. E bom para memorizar. Mais alguém quer comentar? Vocês estão me ouvindo? Sim. Aqui falou também que Jesus, ele vencia as tentações com está escrito. E eu estava assim pensando aqui, nossa, como que a gente vai ser nesse ponto igual Jesus, de vencer as tentações com está escrito, se a gente nem conhece o está escrito. E isso é muito sério, porque o nosso dever é a gente ter a Bíblia em nossos corações a ponto de, em qualquer momento que vier a tentação, a gente pense, será que Jesus ele faria isso? Mas não de forma dessa pergunta ser costumeira, mas de forma dela ser algo tão necessário para a nossa vida, que aqui para frente falou sobre a vida devocional, né? O exemplo de Enoque, na verdade, e eu achei interessante, porque aqui na frente a gente vai comentar ainda sobre isso, falou que Enoque, ele não fazia nada que ele visse que Jesus não estaria do lado dele. Eu achei isso muito interessante. E é interessante porque esse está escrito, que a gente pode aí colocar em prática, não é só uma questão de você falar de boca para fora, mas você falar o que está cheio o coração. E aquela questão também até que a Bela esteve falando aí, né, sobre os versos musicados. Eu e a minha irmã, a gente cresceu cantando versos musicados, que os meus pais, eles estiveram sempre assim, mostrando pra gente. E agora, a gente tá mostrando para as crianças que é aqui da nossa missão. E, gente, é incrível como que um verso musicado, um verso bíblico através de música é uma bênção mesmo. Porque, assim, eu já vi, eu acho que foi no Desejado de Todas as Nações, que falou que toda vez quando Jesus, mesmo criança, ele era tentado, ele começava a cantar. E é interessante porque aqui as crianças que a gente cuida, crianças de tipo 3 anos de idade, quando uma começa a bater uma na outra, elas começam a cantar, e tudo verso bíblico. E tem até os versos da família Bazan, né?
E eles até começam a cantar, fazem tudo sem murmuração. Não, é muito bonitinho. E a gente vê que tudo assim é uma formação de caráter. E a educação de Deus, ela é eterna. Não é para acabar amanhã, não é para acabar tipo de faculdade, não. Ela é eterna. E Deus, ele quer nos instruir para que a gente possa ter o caráter dele em nossa vida. É isso meu comentário. Obrigado. Mas alguém quer comentar? Eu gostaria de fazer um comentário rapidinho. Como estamos falando do está escrito, né? Me fez lembrar que domingo fui na igreja que eles estão estudando o mesmo livro, só que estão um capítulo à frente aqui do nosso estudo, né? E aí são idosos e jovens, assim, né? Adultos que fazem, né? Os poucos que vão nesse estudo. E o que eu percebo é que muitos dos comentários que é feito nesse pequeno grupo é assim, o eu acho, né? Eu acho assim que... Aí uma senhora até fala assim, a igreja perdeu as rédeas, porque quando eu batizei, há tantos anos atrás, aí eu fico pensando assim, tudo que eles vão falando assim, eu acho, aí eles leem um texto e falam, graças a Deus tem isso. Mas eu acho que então, né, a liderança, eles ficam assim nessa conversa, né? E aí depois a gente veio para casa e conversando, a gente tem que sempre colocar na mente das pessoas o está escrito, porque às vezes aí eu li um texto lá assim, porque sempre volta e meia vem falando sobre vestuário, né? Assim, as senhoras vão falando como os jovens estão, né, sem respeito, usando roupas assim, né? E aí uma mulher falou sobre manga, né? Aí eu li um texto assim que tinha questão da manga, né? E aí, assim, que eu achei que a Cleuma postou lá no grupo, né? Aí que eu peguei esse lá da mamãe e li. Aí a pessoa falou, é verdade, né? A manga tem que cobrir. Mas eu acho... Aí eu fiquei assim, né? Fica meio difícil em certo sentido. Por quê? Porque o nosso eu, o nosso gosto, o eu acho, ele está corrompido, né? E mamãe até falou assim, é duro você falar isso, né? Se você falar dessa forma, vai ser a primeira e a única vez que você vai pregar sobre isso, né? Porque quando você chega para uma pessoa e fala, o seu gosto está corrompido. Mas eu gosto assim. O gosto está corrompido, né? O seu gosto tem que ser renovado, transformado pela palavra de Deus, né? Então, eu percebo a necessidade de que, perante nós, como povo, né, nós em cada igreja local, né, em cada realidade, sempre apresentar na nossa fala o está escrito. Eu sempre tenho, às vezes, a tendência, né, quando eu falo de usar a saia no comprimento ideal que está escrito, né? Alguém me pergunta e fala, eu gosto. E, assim, eu não vejo tanto erro assim quando o seu gosto está em conformidade com a palavra de Deus, né? Se está em conformidade, aquilo vai embrenhar com o seu gosto, né? Aí você pode falar, eu gosto, mas eu até repenso, né? Falar isso, porque isso pode, né, fazer com que as pessoas pensem, você fala que gosta, então eu vou falar que eu gosto do meu, né? Sendo que, infelizmente, até o nosso próprio gosto a gente tem que rever, né? Porque muitas vezes a gente acha que, não, tá assim, e às vezes Deus vai nos mostrando que precisa ser burilado ainda mais, né? Quando chegamos numa parte, a gente fala, que bom, chegamos, mas sempre tem algum ponto a rever, né? Mas, resumindo a ideia que eu quero passar, que o está escrito tem que estar em tudo que nós pensamos, falamos, nos expressamos, porque essa é a verdade, né? Tudo isso que nós falamos não foram nós que inventamos, que sentamos e escrevemos, né? É a palavra de Deus. Então, devemos usá-la como arma e também no nosso argumento, até mesmo dos nossos gostos, né? É isso. Obrigado. Agora o Christian, eu acho que o Christian levantou a mão primeiro, né? Pode começar. Boa tarde ou boa noite para vocês. Eu queria fazer meu comentário em relação
a cita que diz aí, né? Edificai o muro de passagens bíblicas ao vosso redor e vereis que o mundo não poderá demolir. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de levantar um muro mesmo, né? Não é à toa que você levanta um muro. Tem que saber aonde, porque você levanta esse muro com um propósito, quer seja para a seguridade de algum animal, quer que sei lá, entrar ou para um ladrão. É, você levanta um muro, né? Quer seja para ter mais abrigo. Mas se você colocar um muro, é, não no lugar que você está precisando ou que é necessário, tem um perigo, né? O que quero dizer com isso? Todos nós temos certas inclinações ou pontos fracos do nosso caráter. Então, edificar um muro de passagens bíblicas justamente para isso, para esses pontos fracos do teu caráter, né? Se tua inclinação, sei lá, é a codícia, edifica um muro de passagens bíblicas contra isso, né? Quando o inimigo vier, como diz aí no mesmo texto, né? Retrucai então a Satanás quando ele vir com as suas tentações. Se a tua inclinação é lascívia, igualmente, né? Então, é, acho que se a gente está, né? O pessoal estava falando que é importante, né? Decorar versos bíblicos, né? Entre as escrituras na memória, né? Por que não começar com aqueles textos que falam exatamente, ou são promessas muito reconfortantes em relação aos nossos pontos fracos de caráter? Ok. Pode ser. Agora o José. Então, boa noite a todos, né? Em relação a esses pontos, né, de poder estar com a mente, né, ter o está escrito, né? Costumo dizer assim que é o exercício, né? É a leitura da palavra de Deus e assim, ficar comentando, né? Na hora da leitura da palavra de Deus, comentando aquela passagem bíblica ou aquele texto do Espírito de Profecia, né? Se possível, tentar comentar com outras pessoas, né? Falar assim, olha, esse texto e tal. E esse muro, né? Como o Cristo acabou de falar, né? Vai ser criado ao nosso redor. Nós vamos estar familiarizados com a palavra de Deus, né? Sempre tentando relembrar, né? Pedir, falar assim, me lembro do que eu estudei hoje. Porque isso daí vai não somente fortalecer nossa fé, mas no momento da tentação, nós temos o está escrito. Achei bem interessante lendo o Desejar de Todas as Nações, né? E lá falando para cada acusação ou reprovação dos seus irmãos, né? Jesus fala assim, está escrito, está escrito. Então, estar familiarizado com a palavra de Deus é uma melhor forma, né? De nós vencermos o nosso eu, vencermos a Satanás, né? Nos lembrar das promessas confortadoras de Cristo, né? E sempre lembrar assim, me ajuda a lembrar, né? Como foi falado, em cada oportunidade pegar a palavra de Deus para poder estudar, por mais que você olhe assim, mas é rápido, pois leia. A palavra de Deus, ela é penetrante, né? Obrigado. Mais alguém quer comentar? Senão já pode passar para o próximo assunto. Tá. Apocalipse 14, uma âncora para o povo de Deus. Alguém deseja ler? Posso ler? Ok. Vocês estão ouvindo bem? Sim. Ok. Nestes últimos dias, é nosso dever determinar o pleno significado das mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjo. Todas as nossas transações devem estar de acordo com a palavra de Deus. As mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjo
estão todas unidas e são reveladas no 14º capítulo do Apocalipse, desde o verso 6 até o fim. Muitos que abraçaram a terceira mensagem não tinham tido experiência nas duas mensagens anteriores. Satanás compreendeu isso, e seu olho mau estava sobre eles para os transtornar. Porém, o terceiro anjo lhes estava apontando o lugar santíssimo, e aqueles que tinham tido experiência nas mensagens passadas estavam a apontar-lhes o caminho para o santuário celestial. Muitos viram a perfeita cadeia de verdades das mensagens do anjo, e alegremente as receberam em sua ordem, e pela fé seguiram a Jesus no santuário celestial. Essas mensagens foram-me representadas como uma âncora para o povo de Deus. Aqueles que as compreendem e recebem serão preservados de ser varridos pelos muitos enganos de Satanás. Quer comentar alguma coisa antes? Eu? Uhum. Uma coisa que esse capítulo, em especial, essa parte de decorar, né, de aprender os versos da Bíblia e o contexto deles, me lembrou de um texto que está no Grande Conflito, que fala assim que o Espírito Santo de Deus, no momento de tribulação, ele não vai nos recordar daquilo que nós não estudamos. É como se fosse uma prova na escola. A gente ora para o Senhor, ou uma prova de qualquer outra coisa, algum conteúdo que a gente tem que aprender. A gente ora, ai, Senhor, me ajuda a lembrar. Mas como que nós vamos lembrar e como que o Espírito Santo vai nos lembrar se a gente não estudou antes, né? E eu creio que esse é o ponto. É nós pensarmos que aquilo que nós aprendemos hoje, contemplar a Cristo hoje, é a única segurança para a vitória no futuro. Nós não podemos vencer o inimigo sem ter conhecimento daquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Por isso que diz que muitos serão varridos pelos ventos, né? De muitas doutrinas vãs. Porque eles não têm, ou nós mesmos não temos, o conhecimento real do significado daquilo que a palavra de Deus diz. E isso é algo que me marcou muito nesse capítulo. É ter a certeza de que é humano com o divino. É o Espírito Santo me lembrando daquilo que eu, contra o meu próprio querer, me esforcei para meditar, para contemplar, que é a face de Jesus. Acho que esse foi um ponto muito importante para mim, assim, pessoalmente. Obrigada. Tem um ponto aqui, que você falou agora, né? E como a gente vai orar para Deus pedindo ajuda na prova, né? A gente fazendo prova, que é disciplina. E se a gente não estudou, como a gente vai pedir para ele, né? E aqui eu estava vendo, no segundo parágrafo, estava falando que muitas pessoas vão se contentar com a terceira mensagem a mensagem do terceiro anjo, que é a volta de Cristo, né? Se não me engano. E aí, mas elas não estudaram sobre a primeira e a segunda. E Satanás, segundo diz, vai se aproveitar delas, né? Então, a gente precisa estudar o máximo que a gente conseguir, né? E também, como é que é uma coisa? As mensagens foram apresentadas como âncora para o povo de Deus. Então, deve ser uma das principais, né? Então, mais alguém quer comentar? Ninguém? Eu acho muito curioso a palavra transações, no contexto desse parágrafo. Eu não sei exatamente por que está ali, mas no meu entendimento, transações tem que ver com acordos, né, ou contratos no sentido comercial ou de compra-venda. E aí? É a minha dúvida.
Bah, eu não sei te responder essa. Alguém saberia responder o Deus, né? Quem saberia? Olha, é, como está no contexto essa palavra das mensagens angélicas? Bom, não sei se vai estar tão de acordo com a pergunta, mas eu acho que a vivência daquele que vive a partir da crença das mensagens angélicas, ou seja, a partir do momento que eu aceito essas mensagens, que são as mensagens de justiça pela fé, essas mensagens que envolvem a mensagem do terceiro anjo, todas as coisas da minha vida, elas vão se adequar a essas mensagens. Inclusive, não sei se é nesse contexto, mas realmente parece que é no sentido de transações comerciais, tanto na nossa vida devocional, na nossa vida pessoal, no nosso trato com as pessoas, mas também vai se estender às transações comerciais. Então, tudo que nós fizermos vai ter que estar de acordo com a palavra de Deus. Não sei se adequa a resposta. Eu Eu, eu, também eu, penso. eu não sou uma pessoa que vai definir se está certo ou errado, né? Mas eu me lembro, na lição da escola sabatina, que, que tinha uma parábola sobre os talentos e dizia também um texto de Ellen White citando aí que a parábola dos talentos não é plenamente compreendida, né? E ela falava muito em relação à administração de dinheiro. Então, eu acho também que tem que ser assim, né? Dentre as coisas, né, que involucram as mensagens do terceiro anjo, dos três anjos, né? As negociações, né? As transações têm um papel importante. Eu acho que é isso também. Na minha versão também, que meu Caio falou, tá negociações. Mas eu acho que seria isso que a Letícia falou. Mas alguém quer comentar? É isso mesmo, né? Que como o pessoal já comentou, a respeito de fidelidade em todos os aspectos, porque o Satanás ele deseja de fato que a gente caia, mas em tudo nós devemos glorificar o nome de Deus, seja para respirar, para pensar, para falar, para tudo, tudo, tudo. E aí, se a gente se deixa levar pelas coisas, né? Pelas culturas, pela forma mundana de viver, se a gente for reparar, existe corrupção em tudo, né? E é muito horrível. E nós, como servos de Deus, devemos atentar a esses mínimos detalhes para que no final a gente possa estar ali com o caráter pronto, né, diante do Senhor. Amém. Mais alguém quer comentar? Ninguém? Tá. Passar isso agora pro Enzo. Tá aí, Enzo? Ah, tá aí. Tá aí. Ok, então. Ok. Ia falar alguma coisa, Gustavo? Desculpa. Não. Ok. Então, gente, vamos dar uma rapidex aqui. Que eu vi já são quase 8 horas. O estudo está sendo maravilhoso. Mas vamos lá, então. Ensinar a mente a crer na palavra de Deus. Então, ela vem falando aqui que tem várias pessoas que sentem liberdade de questionar a palavra de Deus e de duvidar além do que deve ser. Então, o primeiro parágrafo ela vai falando sobre essas pessoas, né? Sobre duvidar da palavra de Deus. E o segundo parágrafo fala que, ao adotar uma atitude de dúvida, o homem recorre à instrumentalidade de Satanás. Mas a única esperança daquele que se acostumou com a descrença é cair todo desvalido sobre o Salvador. E como uma criança submeter a vontade de seus desejos a Cristo.
para que seja liberto das trevas e conduzido à sua luz. O homem não tem poder para libertar-se a si mesmo da armadilha de Satanás. Aquele que se acostuma a questionar, duvidar e criticar se fortalece na incredulidade. Então, gente, a gente como ser humano, eu lembro da história de Tomé, quase fugiu o nome aqui, eu ia falar André, mas o Tomé, por ver, é uma coisa nossa, né, ser incrédulos, mas ver quão perigoso é isso se a gente não cortar isso pela raiz, né? E também tem todo o ponto a ver sobre a gente estar em oração, né? Ter uma ligação com Cristo, para a gente não duvidar também. E eu achei bem interessante essa última parte aqui, que ela fala que aqueles que se acostumam a questionar, são os 3 pontos, né? Questionar, acostumado, a questionar, duvidar, criticar, se fortalece na incredulidade. E não vai entrar no céu, né? Então, achei bem interessante esses 3 pontos para a gente cuidar, né? Porque como ser humano, criticar é uma coisa muito fácil para a gente, né? Eu peguei um dos pontos aqui aleatórios, um dos 3, mas a crítica é uma coisa tão normal nossa e é um pecado, né? Falar mal dos outros e criticar os outros, né? Certo, a Bíblia fala que a gente deve ao nosso irmão e falar com ele. Então, a história da fofoca é um ponto muito interessante para a gente cuidar também, né? Mas algum comentário dessa parte? Sim, não, talvez. Quem se coloca à disposição para duvidar, né, da palavra de Deus, abre uma porta para aceitar sugestões de Satanás. Se a palavra de Deus não é suficiente por si só, então que outra voz você está ouvindo? Quem é que está colocando essa dúvida, né, no nosso coração? Eu tenho o meu irmão mais velho, um dos meus irmãos mais velhos, ele duvida muito, muito mesmo. Ele não é cristão. E ele fala assim que quer ter conhecimento de tudo, embora não acredite em tudo, e não quer se submeter a nada. E quando ele tomou essa decisão, por mais que a gente ore muito, dá para perceber que ele cada vez fica mais em dúvida sobre aquilo que ele acredita e se ele realmente acredita em alguma coisa. Então, eu meio que eu vejo isso, infelizmente, na vida do meu irmão. E é algo muito sério. Porque a gente chega a um ponto que até mesmo verdades claras a gente coloca em subjetividade. Verdade. Mas vamos continuar aqui então, pessoal. Preparação para as provações futuras. Eu não vou ler esses 2 parágrafos por causa do nosso tempo, mas queria falar sobre um pouquinho sobre essa parte, né, da preparação. Aconteceu de UFC, né, esse final de semana, a missão de UFC, desculpa, aqui no Sul, como o Gustavo disse, e hoje é segunda, tá certo? Ontem de manhã, eu acho que alguns aqui de vocês conhecem o Rander, né, o tio Rander, e ele fez uma meditação muito bonita. Então, sobre a preparação, nesse mesmo ponto. Quando a gente deve se preparar para esse tempo futuro, né? Para a volta de Cristo. E interessante é que a gente vai discorrendo, né? Que muitas vezes a gente sempre deixa para amanhã, não, para amanhã. Ou quando a gente vai começar a orar, não, vou deixar para amanhã. Quando a gente vai começar a ler a Bíblia, para amanhã. Para gravar os versos, tô muito cansado, para amanhã. A gente sempre vai postergando, né? Sempre vai deixando para frente. E a gente acha que lá quando a corda já estiver subindo de volta para o céu, a gente vai conseguir agarrar ela e ir junto. Mas a gente sabe que não é bem assim. E interessante é que, não sei quem tiver a Bíblia consigo, a gente puder abrir em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 1 a 2. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 e 2. E Coríntios, já acharam, quem tiver com a Bíblia já acharam, levante as mãos, só para eu ter certeza, né? Ou gritem misericórdia. Mas, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 a 2, diz: Então nós, como colaboradores dele, rogamos também para que não recebais a graça de Deus em vão. Porque ele diz: Em tempo aceitável tenho ouvido, e em dia de salvação tenho socorrido.
Agora a parte importante. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então, gente, o tempo para a gente se preparar para os eventos finais, né? Que já estão ocorrendo, mas principalmente para a volta de Cristo, é hoje. É hoje que nós temos que orar mais, hoje que nós devemos ler mais a Bíblia, ler mais o Espírito de Profecia. Hoje que a gente deve se preparar, é hoje. Então, fica até um apelo para vocês, né? Que nós possamos parar de postergar a nossa salvação, porque a gente não sabe, né? Porque Cristo pode voltar da gente hoje, no sentido da gente... A gente não sabe, né? Amanhã eu posso acordar, assim, morrer dormindo, né? Então, a nossa preparação tem que ser momentânea. Agora pode acontecer qualquer coisa, agora eu posso morrer aqui agora, se Deus permitir, né? Então, nossa salvação tem que ser hoje. É que nem a gente comentou ali no início, né? O Gustavo, que os nossos pioneiros não saem de casa sem ter certeza da salvação, né? E a gente nem ora hoje em dia, a gente sente vergonha de, quando tá num restaurante, né, um local público, orar, só abaixar, assim, só abaixar a cabeça e agradecer pelo alimento. Então, fica um apelo para vocês, né? Algum comentário, pessoal? Senão a gente já pode continuar. Eu acho que não havendo, a gente pode continuar. Então, agora, o subtítulo, controlar as faculdades morais. E ela começa falando, a capacidade de dar uma razão de nossa fé é uma boa concepção. Mas se a verdade não for mais fundo que isso, a alma jamais se salvará. O coração deve ser purificado de toda contaminação moral. Nossa autovocação e Instruções Matinais, 1962, página 140. Então, continuando, poucos compreendem que é dever exercer domínio sobre seus pensamentos e imaginações. É difícil manter a mente indisciplinada fixa em assuntos proveitosos. Mas se os pensamentos não são devidamente empregados, a religião a religião não pode medrar na alma. A mente deve estar preocupada com coisas sagradas e eternas. Do contrário, nutrirá pensamentos frívolos e superficiais. Tanto as faculdades morais como intelectuais precisam ser disciplinadas e fortalecem o desenvolvimento pelo exercício, também mesma meditação. E terminando aqui o último parágrafo, grandemente necessitamos encorajar a cultivar pensamentos puros, castos e fortalecer as faculdades morais, em vez das inferiores e carnais. Ajude-nos, ó Deus, a despertarmos nossos apetites autocondescendentes. Já outro livro, Medicina e Salvação. Então, pessoal, eu, quando estava lendo essa parte, acabei lembrando daquele texto, né? Até a tia Ruth tem a música, né? Que é o texto bíblico que fala que, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, isto que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8, se não me engano. Então, gente, acho que para mim é um dos piores problemas para nós hoje, né? Como jovens, porque... E também para adultos. Porque hoje em dia, tudo está na palma da nossa mão, né? Com o celular. E o mundo está ali e a gente consegue ter muito conteúdo de uma vez só. E nossa mente, claro, né? A maioria do conteúdo não eleva. Nossa mente, em vários sentidos, pode ser tanto, sei lá, relacionamento, vários outros pontos, ela não está ligada ao que deveria, não está pensando no que deveria. E como foi falar, né? Aqui não, como foi falado, grandemente necessitamos encorajar a cultivar pensamentos puros, castos e fortalecer as faculdades morais. E hoje em dia é uma coisa muito difícil, né? Tipo, controlar nossos pensamentos é uma coisa, assim, né? Pode ser que talvez algum de vocês não, mas para mim é um ponto muito, muito difícil. Porque às vezes a gente, na verdade, principalmente quando a gente está sem fazer nada, né? E o pessoal fala, né? A gente parado é a oficina do diabo. Mas, principalmente quando a gente está parado, não está fazendo nada, daí começa a vir um monte de pensamentos. Então, sempre, um dos pontos, né? Sempre manter nossa mente ocupada com alguma coisa, com trabalho, trabalhando na rua, né? Quem tiver condição, trabalhar no campo. Sempre nossa mente estar rodando, sempre com um pensamento celeste, né? Porque, acho que tem até o texto, eu não estou lembrando agora.
foi falado também na missão de OIC, acho que mensagem aos jovens, que fala que a gente viu o anjo pesando os pensamentos dos jovens. E de um lado tinha os pensamentos que eram pensamentos que levavam a Deus, do outro pensamentos frívolos. Ia falar quão rápido desceu os pensamentos frívolos e quão rápido subiu os pensamentos celestiais. Então, foi ver desde aquela época, né? Já era assim. E imagina hoje em dia. Então, que a gente possa, né? Ter pensamentos puros, castos e fortalecer nossas faculdades morais. Algum comentário? Queria comentar sobre aquele texto, né? Fazer tudo para a honra e glória de Deus. Falaste antes. Devemos fazer tudo pensando em Deus, né? Deus pensa, aquela coisa. Acho que no dia você também falou, né? Os pensamentos tornam ações. Eu não lembro muito bem como é que era, mas se não me engano, era os pensamentos se tornam ações. Ações se tornam hábitos. Hábitos se tornam caráter. E o caráter concretiza nosso futuro, né? A gente pode montar, está ou não está no céu, né? Está salvo. Então, fazer tudo pensando em Deus, né? Verdade. Muito boa a tua colocação, Gustavo. Vamos cuidar, né? Porque com nossos pensamentos, no final a gente molda o nosso caráter, né? E o nosso caráter a gente vai escolher para onde a gente vai. Se vai ser para o céu ou se é para morrer aqui na terra queimado, né? Assim. Mas vamos continuar aqui, pessoal. Agora o próximo subtítulo fala sobre Enoque. E com certeza, né? Vocês conhecem muito bem a história de Enoque. Mas interessante que ela fala que Enoque andou com Deus 300 anos antes da sua transladação ao céu. E interessante que a situação no mundo daquela época não era tão favorável ao aprimoramento do caráter do cristão quando é hoje. Então, praticamente era até pior no tempo de Enoque ter um caráter puro do que os nossos dias. Então, não há nenhuma desculpa para nós não batalharmos para ter esse caráter, o caráter de Cristo, né? E interessante que ela faz a pergunta: e como Enoque andava com Deus? E agora, habitou a mente e o coração a sempre sentirem que ele se achava na presença de Deus. E quando estava perplexo, suas orações ascendiam a Deus para que o guardasse. E achei interessante que a oração dele, um pouco mais para frente, no próximo parágrafo, fala que, oração de Enoque, né? Ensina-me o teu caminho para que eu não erre. Qual é o teu desejo a meu respeito? Que farei para honrar-te, meu Deus? Então, pessoal, Enoque, por que Enoque ele tinha esse caráter? Como é que ele conseguiu ser tão limpo no redor, assim, um exemplo, né? Como é que ele conseguiu não apodrecer no meio de muitas laranjas podres? E a resposta é que Cristo ele se achava sempre na presença de Deus. Então, até minha mãe falava várias vezes, não importa se tu estiver sozinho, sempre vai ter certeza que o anjo e Deus vai estar junto. Não tem como a gente esconder, Deus sempre vai estar na nossa presença. E principalmente quando a gente está dentro de quatro paredes, né? Porque é muito fácil na rua a gente se mostrar, né? Não sou, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas principalmente quando a gente está sozinho. E a oração dele que eu achei muito linda, né? Que é uma oração para nós também. Para que Deus ensinar, né? O caminho dele para gente, para que a gente não erre. Então, todas as decisões, né? Tudo que a gente for fazer, que Deus possa estar no comando. Até foi uma frase também da missão do Joyce, né? Que vou falar errado a frase. E caso eu falar errado, quem estava lá, por favor, me corrija. Mas o homem faz os planos e Deus direciona, alguma coisa assim, né? O homem faz os planos e Deus, ele direciona, Deus conduz, né? E interessante, foi até o tio Wander também que falou, e interessante não é aquele negócio de a gente ficar parado, né? A gente parou, não, Deus vai conduzindo, a gente fica parado esperando, o Senhor também vai vir, não. Não, a gente tem que fazer os planos, né? Que estejam de acordo com o que ele pede. Só que a gente tem que estar disposto
a Ele nos moldar pelo caminho. Mesmo não sendo fácil, né? Então, tudo que a gente for fazer, pessoal, tudo, a gente tem que pensar se isso vai honrar a Deus, né? Se tudo isso vai ser verdadeiro, vai ser justo, vai ser honesto, respeitável, boa fama e com alguma virtude. E o último parágrafo que eu queria ler dessa parte de Enoque fala aqui: pois bem, Enoque era um representante daqueles que estarão sobre a terra quando Cristo vier e que serão transladados ao céu sem provar a morte. E interessante, porque Enoque, ele não falava com Deus, né? Ele andava com Deus. A Bíblia fala que ele andou 300 anos com Deus, depois foi transladado. Então, é uma coisa até pra gente, né? Se Enoque é um representante para os que estarão aqui na Terra antes de Cristo voltar, a gente tem que andar com Deus. E como a gente vai fazer isso? Como o Gustavo falou antes, né? Os temas: orar, deixar ser mudado pelo Espírito, ler a Bíblia, se apegar a Deus, de tal forma que o Hilton gosta bastante dessa frase, né? Preferível morrer antes de pecar. Então, é um ponto para a gente que a gente possa ser como Enoque, né? E até continuo lendo, eu não vou ler, né? Mas fala que Enoque tinha as mesmas orientações que nós, né? Então, não há nenhuma desculpa para a gente, porque ele era um ser humano também, né? Ele tinha as mesmas tentações que nós e estava rodeado da mesma sociedade, uma sociedade corrupta. E ele se manteve diferente no meio de todo aquele comboio, né, estragado de laranjas. Então, mesmo sendo difícil, né, porque no mundo não é fácil. Eu estava lendo nesse final de semana, acho que na minha meditação diária, foi tanta coisa que a gente fica meio perdido, né, tanto assunto, mas que a gente sempre vai ser minoria. Querendo ou não, nós, como filhos de Deus, nós sempre vamos ser minoria. Então, que a gente possa se manter firme, né, na palavra de Deus e andar com Deus como Enoque. É difícil, mas que a gente possa pegar ele cada vez mais, porque só pessoas como Enoque vão ser transladadas para o céu, né? Então, fica aí a dica. Algum comentário? Isso que você falou sobre sermos minoria me lembrou uma coisa que eu ouvi uma vez, de que um com Deus sempre é maioria. Então, por mais que sejamos só nós, por mais que somente diante de todo o contexto, só nós estejamos desejando fazer a vontade de Deus, todo o céu se reúne e vem até nós para nos ajudar a vencer. Verdade. É a história de Eliseu, né? E o moço dele está rodeado de soldados, né? Toda a cidade. Nossa, falando para Eliseu, né? Nossa, a gente está em minoria aqui, né? Vai estar tudo errado. Daí Eliseu pede para Deus para que fosse abertos os olhos, né? E Deus abre os olhos daquele moço. Ele vê exércitos celestiais, né? Muito mais numerosos que homens ali em volta protegendo eles. Mas ok, então, pessoal. Continuando, eu vou ler esse próximo subtítulo, que era bem pequenininho, mas vamos lá então. Sobre lembrar as bênçãos de Deus no passado. Ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo do progresso até o nosso nível atual, posso dizer: louvado seja Deus. Ao ver que o Senhor tem efetuado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Deus. Nada temos a recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira que Deus nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou ao passado. Esse texto de Ellen White é tão lindo, gente. Eu lembro da música, né? Conta as bênçãos. Então, se a gente for olhar as bênçãos, tanto na nossa vida, né? Quanto na vida dos nossos pais, a vida da igreja, a gente vê quantas bênçãos Deus já derramou sobre nós, a gente pode ficar tranquilo, porque a gente sabe que no futuro vai vir muito mais bênçãos, né? Principalmente se a gente se manter ligado a Ele, a bênção da vida eterna. Então, que a gente possa olhar para o passado com gratidão, né? E olhar para o futuro com esperança. Que tudo vai melhorar, né? Algum comentário? Senão a gente já pode seguir aqui. Eu queria fazer um comentário rapidinho. Vocês estão me ouvindo? Sim? Ok. Eu tava lendo esses dias e acabou que coincidiu alguns textos
em momentos da Bíblia que pessoas, em sermões, eu estava lendo hoje Atos, onde Paulo, ele começa a falar, agora eu não lembro ao certo qual era o versículo, o capítulo, mas falando de toda a trajetória do povo de Deus, Moisés faz isso. E assim, vários momentos da Bíblia, as pessoas costumam falar isso, e eu fiquei pensando, nossa, que interessante, né? Não é só uma pessoa, não é só um personagem, são vários que falam pro povo por onde ele já passou para que ele não, o povo não esqueça, para que nós não esqueçamos de onde Deus já guiou cada um de nós. Então, cada um tem a sua vida espiritual pessoal, e às vezes a gente vê certos desafios que parecem que são impossíveis de vencer, mas se a gente parar, assim como Ellen White fala aqui, se a gente parar para olhar onde Deus já nos guiou, pessoalmente já guiou outras pessoas que já vieram antes de nós, no início da igreja, os mártires, enfim, as pessoas que a gente sabe que Deus, assim, ele foi muito presente. Então, às vezes a gente falta, assim, sabe, a gente ser grato pelo que Deus já fez e fazer com que isso nos relembre, fazer com que isso nos motive a segurar cada vez mais firme na mão dele para que ele possa, para que nós possamos ter essa confiança nele que é tão necessária, né? Verdade. Então, gente, continuando que o tempo é meu inimigo neste momento, mas próximo subtítulo: um tempo para séria reflexão. Se houve um tempo em que convinha que cada pessoa que teme a Deus refletisse seriamente, este tempo é agora, quando a piedade pessoal é essencial. Deve ser feita a indagação: o que sou? E qual é a minha missão neste tempo? De que lado estou labutando? Do lado de Cristo ou do lado do inimigo? E pulando um pouquinho, o segundo parágrafo, devemos perguntar a nós mesmos: para o que estamos vivendo e trabalhando? E qual será o resultado de tudo isso? Então, gente, aquelas perguntas famosas, né? Nós sabemos onde nós viemos, nós devemos saber onde estamos e nós também devemos saber para onde vamos. Só que nós só vamos saber para onde a gente vai se a gente souber o que a gente está fazendo agora, né? Onde estamos agora. E interessante é que até a experiência pessoal também, né? Desde já faz algum tempo, que sempre depois dos cultos, o meu pai, ele nos abençoa, né? E interessante que sobre essa parte da pergunta da missão, né? Qual é a missão, minha missão para este tempo? E ele sempre nos abençoa e fala que o plano de Deus para nós é salvar pessoas, levar pessoas para o céu. Nós devemos saber, a gente só falta a gente saber como a gente vai fazer isso, né? E nós devemos perguntar para Deus e saber o plano de Deus, assim, especial para nossa vida nesse sentido, né? Como a gente deve fazer para salvar as pessoas. Mas o nosso plano de cada um de vocês aqui, todos vocês, é salvar pessoas, é levar mais pessoas para o reino de Deus. Porque eu vou ficar repetindo bastante, mas que nem na missão do EC que teve esse final de semana, a gente foi na mesa redonda, foi na Escola Sabatina. A gente falando, né, que esse mundo, até eu comentei essa parte, foi na Escola Sabatina, se eu não me engano, mas que o mundo, ele é um campo de batalha, né? O mundo, ele é o campo de batalha e a vitória de cada lado é por pessoa, né? Então, cada pessoa, Satanás, ele está lutando para alcançar mais pessoas possível, porque ele sabe que já perdeu e, ao invés de ele se arrepender, ele quer destruir mais gente ainda, levar mais gente com ele. E outro lado do Cristo também, claro que métodos diferentes para atrair um para cada lado, né? Mas Cristo, ele quer salvar o máximo de pessoas possível. E Ellen White fala que os anjos queriam fazer esse trabalho de evangelismo, né? Mas Deus, ele, em sua misericórdia, ele deu esse trabalho para nós, né? E então, eu acho muito interessante que a gente possa, né, aceitar esse plano de Deus para nossa vida, de salvar pessoas, levar mais almas para o céu e, assim, ter mais estrelas na nossa coroa, né? Porque a gente também fala que as estrelas da nossa coroa lá no céu serão por pessoas que a gente levou à salvação. Não que seja isso a nossa meta, né? Mas que a gente possa clamar pelas almas. Eu lembro da história de John Knox, foi um reformador escocês. Uma das orações famosas dele fala que ele diz assim: Senhor, dá-me a Inglaterra. Na verdade, ele usa como dá-me a terra do barro vermelho, né? Dá-me a Inglaterra, senão eu morro.
Inglaterra no sentido de pessoas, né? Então, até fiquei pensando, nós temos orado desse modo, né? Senhor, às vezes, sei lá, Senhor, dá-me essa família ou essa pessoa, senão eu morro. Me ajude a salvar essa pessoa, senão eu vou morrer. Então, assim, a gente deve clamar pelas almas, a gente deve ter um amor de Cristo pelas almas. Algum comentário? Ou senão a gente já pode seguir. Nenhum? Ok, então. Eu vou continuar aqui. Vivendo em função do dia do juízo. Ao ver as pessoas indo apressadamente de um lado para o outro em nossas cidades, tenho me perguntado se elas já pensaram no dia de Deus, que está precisamente à nossa frente. Cada um de nós deve estar vivendo em função do grande dia que não tarda de vir sobre nós. Não podemos permitir viver sem nos referirmos ao dia do juízo, pois ainda que muito retardado, está agora próximo. Mesmo as portas se apressam muito. Desculpa. Breve a trombeta do arcanjo fará estremecer os vivos e despertará os mortos. Então foi o que a gente veio falando aqui, né, pessoal? Quantas pessoas, e acho que até foi a Ana, foi no testemunho do Family Camp do ano passado, online, foi a Ana Bazan que falou isso, depois que ela fez a primeira comportagem dela, ela disse que toda vez que ela entra nos locais, não importa, no mercado, farmácia, a gente normalmente entra e fala, saiu o vendedor, né? Assim, esse é o caixa. Mas ela fala que agora ela entra depois da comportagem e vê almas para ser ganhas para Cristo, né? Então, muitas vezes, eu tenho trabalhado isso comigo, né? A gente passa pela rua e vê tantas pessoas, a gente está indiferente para com elas, né? Não dá nada para gente. Mas a gente deve olhar todas elas como ponto de salvação. Todas elas como pessoas que poderiam, né? Ou que devem ganhar o céu. Então, que a gente pode ser a meta da nossa vida, né? Levar mais pessoas para ele. E também, outro ponto que a gente já falou, que nós devemos sempre estar, nos referirmos, né, no dia do juízo. Quem sabe que não vai demorar muito. Mesmo, né, nossos avós, bisavós, quem veio de família adventista, né, já pegarem isso, mas a gente sabe que, pelos sinais, está perto. Cristo já está às portas. Então, que a gente possa se preparar tanto hoje, né? Porque quando... E pedir também pela bênção do Espírito Santo, né? Também como a gente falou antes. Porque quando nós estivermos cheios do Espírito Santo, a gente não vai guardar para a gente, né? Então, que a gente possa se preparar primeiro, para depois preparar outras pessoas no reino de Deus. Mais algum comentário? Eu tô falando demais aqui sozinho. Perigoso. Ok, então, gente. Acho que é o último subtítulo. E preparados para a volta de Cristo. Se não encontramos prazer agora na contemplação das coisas celestes, se não temos nenhum interesse em buscar o conhecimento de Deus, deleite algum em ter os olhos no caráter de Cristo, se a santidade não tem nenhuma atração por nós, podemos então estar certos de que é vã nossa esperança no céu. A perfeita conformidade com a vontade de Deus é o elevado objetivo a estar sempre diante do cristão. Terá prazer de falar acerca de Deus, de Jesus, do lar puro e bem-aventurado que Cristo preparou para que os amam. O mediador nesses temas, quando a alma se apacenta das benditas promessas de Deus, representado pelo apóstolo como provar as virtudes do século futuro. O último parágrafo. Se hoje estáis em paz com Deus, estáis preparados para receber a Cristo, se viesse hoje, nos lugares celestiais, meditações matinais. Então, gente, esse último subtítulo praticamente foi um resumo de todo o capítulo, né? Todos os pontos. Então, o que a gente queria deixar para vocês como uma parte principal seria a nossa preparação, né? Porque a nossa preparação leva a todos os pontos, né? Tanto os pensamentos, a contemplação, né, das coisas celestes, e se a gente contempla, pela contemplação nós somos transformados, né? Então, se a gente contempla coisas terrestres ou carnais, a gente vai pensar, vai agir, vai falar todos os pontos, né? Coisas carnais, coisas
terrestres. Mas se a gente contemplar as coisas celestes, nossa vida vai ser parecida com a de Cristo, né? Então, a gente possa ter interesse em buscar mais conhecimento sobre a palavra de Deus, né? Não só o que nossos pais falaram, o que o pastor fala, o que fulano, Beltrano fala, mas que a gente possa ter nossa experiência pessoal com Cristo, né? Porque, também, vou repetir de novo, a missão de OIC, nesse final de semana, falaram, né, que Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então, para ser filho de Deus, a gente tem que ter nossa experiência pessoal com Deus. A gente não pode estar, principalmente nossos pais, né? Não ter a nossa experiência, a experiência dos pais para nos salvar. Não acontece isso. Para a gente salvar, a gente tem que ter a nossa experiência, a nossa comunhão com Cristo. Então, que nós possamos ter a atração à santidade, né? A luta. Porque eu gosto da frase que a santidade é uma vida, né? Nunca acaba. Então, sempre lutando todo dia. O importante, eu acho interessante essa parte da santidade, eu gosto muito da representação da escada, né? Que o importante não é a altura da escada que você está, né? Se você está lá no penúltimo degrau da escada ou se está lá no primeiro degrau. O importante é que você tem que estar olhando para cima e querendo subir, né? Porque você pode estar parado no mesmo local há tanto tempo e não colocando em prática as verdades que você recebe, né? Então, que a gente possa, né? Não ficar parado na escada da santificação e nem descer também, né? Que a gente possa sempre estar fixo nos olhos do Mestre e batalhar cada dia para ter a perfeição, perfeita conformidade com a vontade de Deus. E queria só reler o último parágrafo, daí eu termino. Se o Gustavo tiver mais alguma coisa para falar, senão a gente ora, já acaba o nosso estudo de hoje. Que só então aqui. Se hoje estáis em paz com Deus, estáis preparados para receber a Cristo, se Ele viesse hoje. Então, gente, hoje é o dia da sua e da minha salvação. É hoje. Algum comentário? Algum outro adendo? Eu acho que não, né, gente? Quer orar então para a gente, Gustavo, para a gente finalizar? Pode Caso ser. se quiser falar alguma coisa antes também, né? Mas senão, Não, podemos. podemos orar. Assim como estamos, vamos orar. Pai nosso, que está nos céus, muito obrigado por mais um estudo, segunda-feira, nos seja bom. Queríamos agradecer por essa mensagem, por revelar ao nosso coração, e podemos botar em prática tudo que aprendemos hoje. Que você nos acompanhe o resto dessa semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bela pediu para finalizar aqui, então. Eu acho meio estranho, né? Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Enzo, não dá certo. Mas, gente, eu agradeço a todos pelas participações, por estarem aqui com a gente. Estudo tão gostoso, tão maravilhoso esse capítulo, né? Então, vamos tirar nossa foto. Daí, não sei quem poderia tirar pra gente. A gente deixa pronto essa parte também. Mas, então, a próxima semana, capítulo 6. Estudem bastante para ter bastante comentário. Então, a glória de Deus. Então, alguém poderia tirar foto pra gente? Se não, posso tentar aqui. Acho que não vai dar certo. Vamos ver. Eu Alguém? posso tirar. Consegue tirar, Christian? Consigo. Ok, muito obrigado. Salvou minha pele. Pessoal, liguem as suas câmeras.